dia, meus amados. Cada um de vocês que está nos acompanhando desde a sua casa, neste domingo, um dia propício para nós louvarmos e exaltarmos o nome daquele único que é digno de receber a nossa adoração, nosso louvor, a nossa exaltação. Eu quero convidar você, ali onde você estiver, que você possa se prostrar na presença do Senhor, se você não tiver impedimento, que você possa render o teu coração diante dEle. Nós queremos nos achegar diante do Senhor nessa manhã. A palavra de Deus nos diz que é um coração quebrantado, contrito e humilhado, Ele não despreza. Que eu e você tenhamos esse entendimento. A adoração, ela vai muito mais além do que cantar cânticos mais lentos. A adoração é uma postura, é uma decisão no nosso coração. Senhor Deus, nós oramos nessa manhã, primeiramente agradecidos pela dádiva da vida. Muito obrigado, Deus, porque através de Jesus nós fomos reconciliados e reconectados contigo. Obrigado, Deus, porque o véu está rasgado, por isso o acesso é livre. E nós nos achegamos diante da tua presença nesta manhã, para te dizer muito obrigado, Deus. Obrigado pela tua presença nas nossas vidas. Obrigado pelo que o Senhor representa para cada um de nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor é puro amor sobre as nossas vidas. Obrigado porque nós temos sido dia após dia restaurados pelo teu amor, mesmo sem nós merecermos. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo que o Senhor deixou para estar no nosso meio. Através dele nós temos essa facilidade de estar escutando a tua voz. E nesta manhã, Senhor, receba a nossa adoração. Receba, Senhor, esse coração humilde, humilhado diante da tua majestade. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Nós dizemos que o Senhor é um Deus tremendo, poderoso, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Receba nessa manhã a adoração de cada um de nós. Seja entronizado, que cada casa possa levantar um altar de adoração ao nome do Senhor. Ah, Deus, nós queremos te dizer que nós amamos o Senhor. Nós amamos a tua presença. Nós amamos a manifestação da tua glória no nosso meio. Sinta-se à vontade, Espírito Santo, nesse dia. Que o Senhor possa estar ali em cada casa, tocando as nossas vidas, as nossas mentes, os nossos corações. E que seja um tempo de deixarmos de lado todos os nossos afazeres. Que nós possamos ter essa revelação de estar buscando a tua presença. Nós declaramos que não há nenhuma distração no meio do seu povo, que não há nenhuma forma de distração que possa tirá-los de estar na tua presença. O Senhor reina. Nós declaramos a tua bandeira, Deus, sendo colocada em cada casa, em cada lar que está nos assistindo nesta manhã. Nós dizemos, Espírito Santo, obrigada. Obrigada pelos teus anjos, Senhor, que estão acampados ao nosso redor, pelos teus anjos que estão sendo ativados para guerrear ao nosso favor. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue precioso, precioso sangue derramado sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o teu sangue cobre a minha casa, cobre a vida da minha família. Obrigado, Senhor, porque eu encontro em ti uma paternidade, eu não estou sozinho. Obrigado, Senhor, pela paternidade que eu tenho em Deus, meu Pai. Eu posso dizer nessa manhã, Abba, Pai, Papaizinho amado, obrigado por poder estar na tua presença. Eu quero abrir o meu coração para que a tua presença venha, me encha por completo nesta manhã, Senhor. Tenha liberdade, Espírito Santo, de falar aos nossos corações, de trazer aquela mensagem que verdadeiramente possa ser impressa nos nossos corações. Declaramos que nesta manhã não queremos receber a mensagem que vai ser falada, não queremos receber somente na nossa mente, de uma forma superficial. Declaramos que receberemos esta mensagem de uma forma concreta, real, no nosso espírito, e que possa gerar a mudança, a transformação que o Senhor anela em nós. Essa é a nossa oração, Deus. Nós oramos e te agradecemos por tudo que o Senhor é,
por tudo que o Senhor faz. Te adoramos não pelas tuas mãos, e sim pelo que o Senhor é. O Senhor é santo, o Senhor é digno, o Senhor é um Deus justo, o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus de amor. E obrigado pelas tuas obras em nós, pela restauração. Senhor, pela transformação que dia a dia cada um de nós temos visto nas nossas vidas, é pelo agir do Teu Espírito Santo. Podemos dizer nessa manhã, Deus, que amor é esse que o Senhor tem por nós. É um amor incondicional. Mesmo nós com as nossas falhas, nossos erros, o Senhor nos ama de uma forma incondicional. E como não te amar, Deus? E como não te servir? Como não te adorar? Como não buscar a Tua presença? Como não nos aconchegarmos no Teu colo? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem as palavras que nos fortalecem, que nos edificam, que nos levam, Senhor, a superar as situações. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Seja entronizado nas nossas casas, seja entronizado nas nossas vidas, Senhor. Reine em nós, reine em nós. E a Ti sejam a honra, a glória, o louvor para todos sempre. Mais uma vez dizemos, nós amamos a Tua presença, Senhor. Reine nesse lugar, reine em nós. E nós te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Eu quero cumprimentar você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, estamos num culto de celebração, num culto de domingo. E eu quero que você faça algo comigo nesta manhã. Que aí onde você estiver, na sua casa, junto com seus filhos, na sua casa, você possa estar dizendo as seguintes palavras: Senhor Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar. E que essa mesma atmosfera que nos envolve nesta manhã, aqui neste lugar, também você possa estar sentindo ali na sua casa. Quero cumprimentar todos os membros desta casa espiritual, todos aqueles que são filhos desta casa. Quero saudar você e desejar que a graça e o amor de Deus esteja cobrindo a sua vida de uma forma sobrenatural, suprindo em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Quero cumprimentar também a todas as pessoas que estão nos assistindo e que estão ali recebendo essa impartição também. Nós temos tido notícias que há muitas pessoas de outros estados que também estão nos acompanhando. E eu quero estender a minha saudação e o desejo do meu coração que a graça do Senhor os alcance ali onde você está. E eu tenho plena convicção que se há alguma enfermidade, você está cometendo alguma enfermidade, ou algum ser querido da sua casa estiver enfermo, eu tenho certeza que no momento da oração ou da impartição da palavra, o manto de cura também se estende até a sua casa, e tenho certeza que aquele que está enfermo será curado e ele se levantará. E nós também temos notícias de que alguns países estão nos acompanhando, algumas pessoas fora do Brasil estão nos acompanhando: Portugal, Itália, Espanha, temos Paraguai. Aqui no Brasil mesmo nós temos pessoas também dos Estados Unidos e também pessoas que estão nos acompanhando desde o Japão. Para você ter uma ideia, a extensão do alcance deste meio de transmissão, deste meio de comunicação, nós louvamos a Deus por isso. Mas nesta manhã eu quero, antes de compartilhar a palavra com você, eu quero trazer uma palavra de sacrifício. O que é sacrificar a Deus? O que é você encher o altar de sacrifício? Muitas pessoas dizem: pastor, o tempo dos sacrifícios já terminaram. E quando nós vemos o Antigo Testamento, de fato vemos homens e mulheres de Deus que sacrificaram a Deus, fizeram seus votos diante de Deus. Porém, em Cristo Jesus, Jesus cumpriu toda a lei, mas os sacrifícios mudaram.
o estilo do Antigo Testamento já não se faz mais no Novo Testamento, porque no Novo Testamento tudo que nós fazemos, devemos fazer pela fé, no Espírito. Amém, queridos? Então, nós vemos no Antigo Testamento, por exemplo, Jó. Jó era um homem que, quando você ler todo o capítulo e lê principalmente o capítulo 1, Jó era um homem temente a Deus. Jó era um homem que tinha a consciência da semeadura. Ele sabia que aquilo que ele estava fazendo para Deus teria um resultado positivo na sua vida. Amados, o texto continua falando de que Jó prestava culto a Deus e oferecia sacrifícios pela sua vida, pela vida da sua esposa e pela vida dos seus filhos, e também por tudo aquilo que Deus o tinha abençoado. Então Jó era um homem de sacrifícios, podemos dizer assim. O que seriam esses sacrifícios? Seriam suas ofertas, onde ele prestava culto a Deus e levava uma oferta no altar do Senhor e queimava. No Novo Testamento, quando nós trazemos nossas ofertas no altar do Senhor, nós estamos trazendo o fruto daquilo que nós semeamos, daquilo que nós colhemos. Amados, na hora que nós trazemos nossos dízimos, nossas ofertas à casa do tesouro, nós estamos fazendo igual que Jó, também levando o nosso sacrifício. Nesses dias, ele levava seus animais e os sacrificava. Nós trazemos, não o animal, mas nós trazemos o fruto do que nós colhemos e semeamos novamente no reino de Deus, através das nossas ofertas e através do nosso dízimos, consagramos tudo as nossas economias diante do Senhor. Para quê? Para que tenhamos vida e vida abundante. Queridos, quando Jó ele sacrificava, ele nunca imaginou que aquilo poderia produzir uma recompensa sobrenatural. O ano de 2020, nós temos declarado que é o ano da dupla porção. O ano da dupla porção. E veja só que interessante. Quando Jó semeou, através dos seus sacrifícios, a palavra do Senhor diz que veio uma circunstância extremamente contrária. Aparentemente, parece que o sacrifício dele não teve nenhum valor. Ele perdeu os filhos, ele perdeu a esposa, ele perdeu os bens, até os amigos próximos ele já estava perdendo. Ele perdeu a sua saúde, ele foi acometido de feridas no corpo inteiro. Você pode ler todo o texto de Jó, é um texto maravilhoso. Mas veja o que acontece no último capítulo, no capítulo 42, versículo 12. Me acompanhe aqui, por gentileza. Diz assim: o Senhor abençoou o final da vida de Jó. O final da vida de Jó. E olha só, mais do que o início. Mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Se você vai no capítulo 1, ele descreve exatamente os bens que Jó tinha. E é justamente a metade. Ou seja, o sacrifício que ele fazia dos filhos, o sacrifício dele, da esposa, dos seus bens, no final, depois de passar por toda a provação, ele foi recompensado em porção dobrada. Ele foi recompensado em porção dobrada. E a palavra do Senhor diz que Jó voltou a casar-se e desse novo casamento, tudo foi duplicado. Teve o duplo de filhos, de filhas. E a Bíblia diz que depois deste sofrimento, Jó ainda viveu mais 140 anos. Ou seja, foi de longa vida e morreu na sua velhice, cheio de dias, mas abastado totalmente. Esse é o fim do justo. Esse é o fim do justo. Por isso que a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Em Cristo, hoje, nós trazemos nossos dízimos, nossas ofertas pela fé, porque nós cremos que o final do justo é cheio de dias, abastado, bênçãos sobre bênçãos,
para a glória do Senhor. Amém, queridos? Como nós tínhamos já conversado, já tinha ensinado toda a nossa igreja, este é o momento onde você pode colocar aquela caixinha consagrada ao Senhor, onde você leva a sua oferta, você, seus filhos, e você vai guardando até o dia em que nós vamos voltar a nos reunir como igreja no templo, e aí nós vamos fazer uma linda festa, cada um trazendo sua oferta no altar do Senhor. Enquanto isso, você vai guardando, porque aquela oferta é consagrada ao Senhor. Nós vamos fazer uma oração e nós vamos orar consagrando essas sementes que você está colocando nessa caixinha, para que oportunamente você possa trazer até a casa do tesouro quando nos reunirmos novamente. E isso vai ser logo, irmãos. Isso vai ser logo. Não tenha preocupação quanto a isso, mas eu tenho certeza que logo, logo nós estaremos novamente. Por quê? Porque nós cremos que o Senhor já removeu esse vírus do nosso meio, e nós vamos voltar a cultuar ao Senhor, evidentemente numa dimensão sobrenatural, diferente, porque Deus fez algo no mundo inteiro através dessa situação. Mas eu quero pedir a você, vamos orar. Se você estiver ali na frente da caixinha, levante suas mãos e vamos consagrar ao Senhor. Pai, nesta manhã nós queremos consagrar cada oferta, cada ministração, cada sacrifício, cada semente através das finanças que o Senhor está recebendo do seu povo. Nesta manhã, Senhor Deus, nós queremos consagrar cada valor que possa ser sementes que dão colheita a 100 por 1. Jó, quando deu, Senhor Deus, seus sacrifícios, ele não imaginava a recompensa que receberia. Senhor Deus, e eu tenho plena convicção que nós estamos num ano abençoado, num ano onde nós estamos passando por situações talvez na mesma dimensão que Jó passou, mas o final de Jó foi algo sobrenatural. Assim como eu profetizo que o final de toda este vírus que está aqui, Senhor Deus, trazendo desabastecimento econômico, social, Pai, em nome de Jesus, quando tudo isso passar, Pai, virá a boa aventurança do Senhor, virá a recompensa, e ali experimentaremos a porção dobrada. Senhor, nós desfazemos toda e qualquer sentença das autoridades, dizendo que viveremos recessão, viveremos desemprego. Pai, em 4 meses após o término desse vírus, Pai, a igreja vai experimentar a porção dobrada, porque vai haver uma mudança. As finanças do mundo virão para a mão da igreja. As finanças do mundo virão para as mãos da igreja. E da igreja eu não falo da instituição, eu falo de você, eu falo de mim, eu falo de cada um, dos empreendedores, dos empresários, dos pais, das mães, dos empresários da nossa casa espiritual, dos empresários cristãos que se alinharam com Deus neste processo, assim como Jó declarou no final desta aprovação. Ele disse: Senhor, antes eu te servia somente de ouvir falar, somente daquilo que me ensinaram, mas hoje eu tenho uma experiência de um relacionamento íntimo contigo. Agora meus olhos te veem. E esse tempo de aflição, Senhor, nós entendemos que é o tempo que o Senhor está despertando os olhos do nosso entendimento espiritual, para que possamos não só servir a Deus de ouvir falar, mas servir a Deus porque nós já o vemos, porque temos um relacionamento. Senhor, nós abençoamos a tua igreja, Pai, economicamente, espiritualmente e emocionalmente, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Aleluia. Glória a Deus. Receba esta palavra e eu tenho plena certeza que esta palavra não voltará vazia. Amém? Amados, estamos vivendo dias muito difíceis, e à medida que os dias vão passando, nós percebemos que este é o tempo onde a igreja de Cristo precisa entrar na brecha entre Deus e o mundo. É o momento onde Deus está nos preparando para sermos reparadores de brechas. A igreja, ela precisa ter a revelação de que esta é a oportunidade que Deus está dando
para que a igreja se levante, para que a igreja seja relevante no mundo, porque não existe resposta para o mundo a não ser a igreja. A igreja tem a resposta. Por quê? Porque a igreja tem a conexão com Deus e tem a palavra de Deus, onde está a resposta para todas as coisas. Por quê, amados? Por que você e eu, como igreja, precisamos ser brecha? Por que nós temos que estar na brecha entre Deus e o mundo? Porque, amados, a maldade do mundo chegou até Deus para trazer juízo sobre a terra. É por isso que este Covid-19, independente se foi formatado num laboratório, se apareceu naturalmente, ou seja lá qual seja a sua origem, não importa. Deus está usando esta situação para dar um sinal para nós. Este é um sinal, queridos, e é um sinal que está nos alertando de que Cristo está voltando. Este vírus, amados, é o elemento de juízo sobre os homens por causa das suas más obras. Está havendo uma mudança de mentalidade, está havendo uma mudança de hábitos. A única maneira, queridos, de uma intervenção diante desse juízo mundial é a intercessão da igreja de Cristo. A igreja precisa entrar em oração. A igreja precisa orar mais. A igreja precisa interceder mais. O que é interceder? É entrepor-se entre Deus e o mundo. E você entra como cristão, porque Cristo é o mediador entre Deus e os homens. E se eu sou um cristão, então eu represento a Cristo e posso fazer essa intermediação, ou seja, essa intercessão. Para quê? Para que Deus aplaque sua ira sobre o injusto e ele possa se tornar um justo através de Cristo Jesus. E essa intercessão da igreja, antes da igreja se posicionar como intercessor, ele tem um ingrediente muito especial, muito especial. E esse ingrediente se chama arrependimento. Arrependimento. O que é arrependimento? É um profundo sentimento de reconhecimento e confissão de pecados cometidos. Ou seja, eu vejo, faço uma reflexão da minha vida e vejo o quanto eu tenho feito e aquilo subiu para Deus como pecado. Então eu me arrependo, eu digo: Deus, eu caí em si, agora eu reconheço que pequei contra ti, Senhor. E o arrependimento, o próximo passo do arrependimento é a confissão. E a confissão é muito importante. E por isso que eu preciso, como intercessor, primeiramente eu me arrepender diante de Deus. E depois, como intercessor, eu preciso me identificar com os pecados da nossa cidade, das nossas autoridades, do nosso país, pelas práticas que ofenderam a Deus. E você sabe a injustiça da nossa sociedade, a injustiça, as leis injustas, favorecendo desfavorecendo outros. É importante que a igreja de Cristo se interponha para que possa trazer a misericórdia de Deus e que as pessoas conheçam a bondade e a compaixão através da salvação em Cristo Jesus. A igreja deve orar assumindo a culpa pelo pecado que provocou este juízo de Deus através desse vírus que assola todas as nações do mundo. De 194 países legalizados na ONU, mais de 180 já foram contagiados por esse vírus. Por isso o nome pandemia, generalizado. 2 Samuel, capítulo 24, e versículo 25 diz assim: E Davi edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor
aceitou as súplicas, aceitou a intercessão de Davi pelo povo de Israel. E o que aconteceu? As súplicas foi em favor da terra, ou seja, daquele ambiente de pestilência que, por conta do pecado de Israel, Deus usou uma situação natural e trouxe pestilência. Mais de 22 mil pessoas morreram por essa peste nesses dias. E veja o que Davi fez. Ele intercedeu com adoração, com oração, com jejum, e isso se chama sacrifício. Sacrifícios de comunhão, ou seja, de apaziguar, de interferir para que a comunhão com Deus seja restabelecida com o povo de Israel. E ele diz assim: ofereceu holocaustos, sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou. Aleluia. O Senhor aceitou a intercessão de Davi em favor do seu povo, em favor de Israel. E o que aconteceu? A praga parou de destruir Israel. Aleluia. É por isso que você e eu, como igreja, precisamos levantar esta intercessão. Precisamos nos identificar com o pecado da nossa cidade, com o pecado da nossa nação, com o pecado das nossas autoridades, e oferecer sacrifícios da comunhão a Deus, através da nossa oração, através da nossa intercessão, através do nosso jejum, através da nossa adoração. E o que vai acontecer? A palavra do Senhor diz que Deus parou. Eu tenho certeza que a igreja está se levantando nesses dias para ser uma intercessora. A igreja de Cristo está se preparando para a vinda do Senhor Jesus. Por isso ela está intercedendo. Ela está orando para que todos os homens conheçam a verdade. Porque Jesus disse que quando todo mundo conhecer a verdade, ali vem Cristo para nos buscar. E nós precisamos apressurar através desta intercessão, queridos. A Bíblia diz que quando Davi ofereceu e orou e clamou, Deus aceitou suas orações. E eu tenho certeza que Deus está aceitando nossas orações. Ontem nós tivemos 24 horas, de quinta para sexta-feira, 24 horas de oração, jejum e adoração, de uma forma global. Todas as nossas igrejas que formamos parte da rede apostólica, que vem lá dos Estados Unidos. São 400 igrejas afiliadas. E das 400, cada igreja tem suas redes próprias, somando mais de 3.000 igrejas. Sabe quantas pessoas foram alcançadas ontem com a oração e relatos de milagres sobrenaturais, milagres extraordinários, e de milhões de pessoas se convertendo a Jesus? Mais de 300 milhões de pessoas no mundo inteiro foram alcançadas ontem, através de 24 horas de transmissão pelos meios de comunicação. É a igreja de Jesus preparando para que Cristo possa voltar. Mas veja ainda o que diz lá em Jeremias, capítulo 33. Jeremias, os dias em que Judá prevaricava contra Deus, o dia em que havia muita maldade, muita desobediência por parte das autoridades, por parte do povo, por parte dos sacerdotes. Havia corrupção em Israel. E nesses dias, Jeremias declara, lá no versículo 6 do capítulo 33, e diz assim: todavia, diz o Senhor, apesar daquela situação, se houver um povo que intercede, trarei restauração e cura para ela, para Israel. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade. Uau! É isso que nós estamos dizendo, igreja. Quando tudo isso passar, e se nós fizermos o nosso papel de intercessor, e se nós estivermos firmes no meio de toda essa circunstância, a recompensa vem, como veio para o Jó. Veio grande prosperidade sobre Jó, dupla porção sobre ele. E aqui a palavra do Senhor diz: e o meu povo, e lhe darei muita prosperidade e segurança. Tudo que alguém pode querer, prosperidade e segurança. Ou seja, a promessa de Deus para a sua vida. Receba isso no seu coração, receba no seu espírito, em nome de Jesus.
Amados, ali está a importância de uma intervenção intercessória da Igreja de Cristo. Ou seja, você e eu que somos comprometidos com Deus pela aliança que temos através do sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Eu sei, amados, que este tipo de pregação não é muito popular. Não é muito popular falar do pecado às pessoas hoje em dia. Mas, amados, é importante você entender de que não existe perdão sem arrependimento. Não existe. Porque no momento que há um arrependimento, a cruz de Cristo é acessada. E o que tem na cruz? O sangue de Jesus para remover a culpa, para remover o pecado e para estabelecer o perdão. Porém, este arrependimento precisa estar carregado de humilhação diante de Deus. É chegar reconhecidamente diante de Deus e oferecer o nosso sacrifício de comunhão para aplacar a ira de Deus sobre o nosso povo, sobre a nossa nação. Amados, é impressionante, mas as expectativas das pessoas ainda estão no descobrimento de uma solução natural para este vírus. Só que, amados, a ciência ainda não tem respostas. A palavra de Deus já tem respostas. A palavra de Deus diz que Davi ofereceu sacrifícios, Jó ofereceu sacrifícios e teve a sua recompensa. Houve uma reconciliação de Deus com o homem. E Deus, como parte da recompensa dessa reconciliação, queridos, Deus trouxe presentes. Como? Com prosperidade. Com prosperidade. Note uma coisa. A última ação do juízo de Deus nesta dimensão foi nos dias de Moisés. Presta atenção, aqui tem uma revelação muito interessante para nós termos a convicção de que o Covid-19 é um sinal de Deus. É um sinal de Deus. Muitos pastores não têm essa revelação ainda, mas Deus nos deu esta graça de poder dizer para você que sim, esta pestilência mundial é um sinal que aponta para a volta de Cristo Jesus. A última ação do juízo de Deus nesta dimensão de pestilência foi no dia de Moisés, quando aquelas pestes causaram mortes de pessoas, de animais, e trouxe grandes consequências, grandes prejuízos econômicos no Egito. Qual a importância da intervenção intercessória da Igreja de Cristo nesses dias? Amados, somente a Igreja de Cristo pode causar uma mudança. Somente a Igreja de Cristo pode causar uma mudança de atmosfera sobre a humanidade. O detalhe é que você e eu, como Igreja de Cristo, não podemos focar nos acontecimentos naturais. Não podemos focar nos acontecimentos causados por esse vírus e nem fixarmos na confusão de informações que vêm de todos os lados e ninguém sabe exatamente. Ninguém mais confia se esse é o número certo, se é o número errado, ou se estão escondendo. Daí aparece nos meios de comunicação, não é verdade, morreram mais ou morreram menos, ou esse diz a verdade, ou esse diz a mentira. Há uma confusão. Então nosso foco não deve estar nessas coisas. É uma realidade, mas nós devemos olhar para cima e buscar em Deus o nosso socorro. Devemos estar focados na verdade. Devemos estar focados na verdade de Deus, que é absoluta. Nós fomos chamados
para pregar o que é popular e agradável às pessoas. Queridos, nós não fomos chamados para pregar coisas bonitas para as pessoas, coisas que podem apaziguar as pessoas, que podem trabalhar na sua alma. Não. As mensagens que Deus tem nos dado, mensagem apostólica, profética, com fundamento, é para confrontar o homem com o seu pecado. E isto verdadeiramente não é muito popular. Mas nós queremos dizer o seguinte, que nós fomos chamados e ungidos por Deus para levar boas notícias aos pobres. E boa notícia é dizer que Deus ama o pecador, mas que o pecador tem que abandonar o seu pecado, para que Deus possa transformá-lo, para que Deus possa levantá-lo, para que Deus possa reativar a dignidade da vida com Deus e entrar no seu propósito. Deus nos chamou para restaurar os quebrantados de coração. Deus nos chamou para proclamar liberdade aos cativos e trazer libertação das trevas aos que foram aprisionados pelo medo. E não é essa geração que nós estamos vivendo nesses dias? A geração do medo, a geração do pavor. Nunca a síndrome de pânico esteve tão presente na vida da nossa sociedade como nos dias de hoje. E Deus te deu a palavra para trazer liberdade, para trazer libertação àqueles que padecem e estão aprisionados pelo medo. Por isso, amados, a igreja de Cristo, ela deve proclamar a verdade que liberta. Somente essa verdade lhe dirá o que está acontecendo e por que isso está acontecendo. A verdade nos trará uma revelação. Por que está acontecendo isso? E o que está acontecendo? Aleluia. É importante você entender uma revelação. A verdade é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. Se nós removermos essa verdade da nossa vida, então nós não teremos sentido para a vida. A palavra do Senhor diz em João 14, versículo 6, as seguintes palavras. Respondeu Jesus. Respondeu Jesus. Eu sou o caminho, a verdade. Então a verdade é Jesus, e Jesus é uma pessoa. O caminho também é uma pessoa, e se chama Jesus. A vida é uma pessoa, e se chama Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E quando nós estamos nessa verdade, Jesus, estamos sedimentados num fundamento extremamente sólido, firme e permanente. Jesus é a nossa rocha. Jesus é o nosso firme fundamento para a vida eterna. Marcos, capítulo 24, versículo 25, diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O céu e a terra passarão. Vão passar épocas, vão passar pestes, vão passar tormentas, vão passar situações, vão passar circunstâncias, mas a verdade, a palavra, Jesus, o verbo de Deus, ele vai permanecer para sempre, não vai passar. A verdade de Deus sempre está atualizada. A verdade de Deus. Aleluia. Portanto, amados, a solução para o mundo não é uma resposta científica. Não tenho nada contra os cientistas, mas eu estou falando numa linguagem espiritual. A resposta não é científica, mas a resposta se chama a verdade, que se chama Jesus Cristo. A verdade, que é a pessoa de Jesus Cristo. Por isso, a igreja comprometida de Cristo é a voz de Deus para o mundo nesses últimos tempos. Igreja, tem esta revelação. Deus está sacudindo o mundo nesses últimos tempos. Tudo que está acontecendo, Deus está sacudindo.
Deus está alborotando, Deus está movendo, Deus está chacoalhando o mundo. E isso já foi profetizado por Jesus. Isso já foi profetizado no Antigo Testamento. Vejamos lá em Ageu, capítulo 2, versículos 6 e 7. A palavra do Senhor diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, dentro de pouco tempo, nos resta pouco tempo, amados. Nos resta pouco tempo. Dentro de pouco tempo, farei tremer o céu. Deus está sacudindo. Deus está sacudindo o mundo. E envolve a terra, o mar e o continente. Deus está sacudindo. Versículo 7. Farei tremer todas as nações. Não estão todas as nações tremendo por conta desse vírus? Que trarão para cá os seus tesouros. Aí é que entra a mudança de dono. Porque até então, os tesouros do mundo estão na mão dos ímpios. Mas este é o tempo onde os tesouros dos ímpios voltarão nas mãos dos justos. É por isso que este tempo está fazendo uma seleção do justo e do injusto, do que serve a Deus e do que não serve a Deus. Somente aqueles que servem a Deus, que se chamam remanescentes, prevalecerão e terão e desfrutarão da bondade, da misericórdia e da compaixão de Deus. Olha o que diz o texto: trarão os seus tesouros e encherei este templo. Encherei este templo, encherei o seu coração, a sua vida. Aqueles que estão santos, aqueles que estão constantemente se arrependendo dos seus maus caminhos e andam alinhados com Deus, encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Que assim seja. Amém. Aleluia. Deus está falando a seu povo através do ministério apostólico e profético sobre este abalo mundial. E o único propósito é gerar um despertamento global para a vinda de Jesus Cristo. Todos aqueles que não têm esta revelação serão sacudidos. E dentro dessas pessoas tem muitos crentes que ainda não tiveram a revelação. A Bíblia diz: serão sacudidos, para reconhecer e dar a glória a Deus. Este abalo está relacionado diretamente com o juízo divino. Queridos, este Covid-19 é um juízo divino. Ah, pastor, mas como que pode Deus enviar algo nesse sentido? Deus não enviou nada. Este é a colheita da maldade da humanidade. E Deus está usando esta situação para trazer o seu juízo. É por causa da maldade que se acumulou no mundo, queridos. E a maldade que se acumula no mundo será o sinal do fim dos tempos. À medida que o mal aumenta, a vinda de Cristo torna-se mais próxima. Foi assim nos dias de Noé. Foi assim nos dias de Noé. A maldade subiu até a presença de Deus, que Deus não teve outra opção. Usar um dilúvio para reconstruir a terra e repovoar a terra. E somente uma família, a família de Noé, se salvou naquele tempo. Só que nesse tempo, Deus não está buscando somente um Noé. Deus está buscando uma igreja sem manchas, sem mácula, uma igreja ataviada que está se preparando, uma igreja que ora, uma igreja que evangeliza, uma igreja que tem o reconhecimento da verdade na sua vida e vive nesta verdade. Deus quer uma igreja ativada. Deus quer encontrar uma igreja em movimento. Deus não quer levar só uma família. Deus quer levar todas as famílias da terra. Nem todas irão. Nem todas irão. Por isso o Senhor está nos dizendo nesta manhã de domingo: arrependei-vos.
arrependei-vos. Precisamos ser acometidos do temor a Deus, porque o temor a Deus que vai manter a igreja de Cristo em alerta máxima. Muitas pessoas ainda não se deram conta deste sinal. Amados, este sinal está nos dando um sinal de alerta, dizendo: urgente, prepare-se, prepare-se. Jesus está próximo. Precisamos ter este entendimento, esta revelação. Amados, a mensagem da palavra de Cristo é a única palavra que gera arrependimento e mantém a igreja em alerta máxima. É como aquele grupo de bombeiros que sempre estão prontos ao sinal de algum incêndio. Assim a igreja de Cristo tem que estar prontos, com o equipamento tudo revisado, provisionado, pronto, porque Jesus está voltando. Mateus 24, versículos 7 e 8, diz assim, palavras de Jesus: nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Em outra versão, na versão João Ferreira de Almeida, diz assim: haverá fomes e pestes. E nós estamos nas pestes, porque fome já há sobre a terra, e a fome com esta peste também está acontecendo. O desespero, as filas das pessoas procurando comida. Igreja, cada uma destas palavras será um sinal que demandará um juízo de Deus, e que se cumprirá anunciando a vinda de Cristo. Cada uma dessas palavras profetizadas por Jesus vai demandar um juízo. Terremoto vai demandar um juízo, fome vai demandar um juízo, nação contra nação demandará um juízo. Então prepare-se, porque ainda vem dias mais turbulentos. Por isso, este sinal desta peste, deste vírus, é um sinal de Deus, e a igreja tem que estar se preparando. Aleluia, aleluia. As pestes que foram profetizadas por Jesus se refere à peste altamente contagiosa e devastadora, como é o caso deste Covid-19. Infelizmente, ainda há muitas mensagens motivacionais e psicológicas. A própria mídia: esteja ali isolado, porque quando tudo isso acabar, nós vamos voltar ao normal. Nós não vamos voltar ao normal. O mundo mudou. Você mudou. Eu mudei. Sobretudo nós, da igreja de Cristo. Se voltarmos ao normal, significa que nós não tivemos revelação nenhuma nesses tempos. E sabe o que? A desgraça nos alcançará. Porque a promessa é para os remanescentes. A promessa, queridos, é dos remanescentes, dos que prevaleceram, dos que se mantiveram firmes, dos que sacrificaram, dos que no tempo da turbulência semearam. Você só terá prosperidade e estará dentro desta palavra se no meio da turbulência você não deixou de semear no altar de sacrifício. E há muitas pessoas se contentando com mensagens motivacionais, psicológicas, pregadas por muitos religiosos. Não terão efeito consolador para esses dias. Não terão efeito consolador. Por isso os crentes que se alimentam desse tipo de mensagem estão com medo, ansiosas, desesperadas, porque essas palavras não causam fundamentos sólidos para resistir ao juízo dos últimos tempos. Se
você não está bem fundamentado, alicerçado na verdade que é Cristo, queridos, seu edifício não vai prevalecer em pé. Somente aqueles que estão fundamentados na rocha, na verdade, o caminho, a verdade e a vida prevalecerão. Vai vir as enchentes, vai vir os ventos, vai vir a tormenta, e quando tudo isso passar, vai estar firme. Mas as mensagens motivacionais e psicológicas é a construção insensata sobre a areia, que quando vem as circunstâncias, a tormenta, as enchentes, ela leva tudo. Não resiste porque não tem fundamento. Não tem fundamento. Amados, este sinal desta pestilência não é natural. Você tem que entender que é um sinal divino e que Deus está falando. Vejamos o que disse Jesus, Lucas 21, 28. Diz assim: quando começarem a acontecer estas coisas, quando começarem a acontecer estas coisas, pestilência, devastadora, matando gente, criando situação caótica econômica no mundo inteiro, presta atenção, quando começar a acontecer estas coisas, levantem-se. Não se escondam, não fiquem em casa com medo. Se previna como você sabe que você deve fazer, e como nós, como cidadãos e cristãos, já deveríamos saber que nós temos um protocolo de higiene em nossa vida pessoal. Isso não é novidade para ninguém. Mas o Senhor está dizendo: levantem-se, ergam a cabeça, não abaixe, e agora? E olhando para baixo, não, levante-se, erga a cabeça, olhe para o alto. Talvez você esteja vendo Jesus voltando, porque a palavra do Senhor diz: porque estará próxima a redenção de vocês. A redenção de vocês. Eu quero dizer para você o que o Senhor está nos dizendo com esse texto, através de outro texto, Atos capítulo 3, 19 e 20, diz assim: arrependam-se, levante a cabeça e arrependam-se. Reconheçam: Deus, eu preciso da tua graça, me perdoe os meus pecados. É tempo de confessar. Queridos, não há mais tempo para esconder o seu pecado. Não há mais tempo para ter duas vidas, uma diante das pessoas, uma diante da sua família e uma fora da vista das pessoas. Não, queridos, não há mais tempo. Tudo tem que ser colocado à luz, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, qual é a primeira coisa? Ao levantar a cabeça, que nós temos que fazer? É nos confrontar com Deus e dizer: Deus, eu pequei, e confessá-lo. E abrir o coração para alcançar a sua misericórdia, para alcançar a sua bondade, para alcançar a sua compaixão, e você receber o perdão de Deus através do arrependimento. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. E a segunda parte diz: para que venham tempos de descanso, o tempo da prosperidade que Ageu profetizou, que Jó experimentou. Uau! Que coisa tremenda! O descanso da parte do Senhor, porque aquele que não permaneceu, queridos, estará em tormento, estará em aflição, estará com medo, estará com problemas econômicos. Mas aqueles que confiaram no Senhor, aqueles que sacrificaram o Senhor, aqueles que enfrentaram aquela situação com fé, com confiança, arrependendo-se dos seus pecados, confessando a Deus, estarão no descanso da parte do Senhor. E Ele mandou Cristo, o qual foi designado. Aleluia! E aí nós estaremos prontos para que Jesus nos rapte, nos leve para a sua glória eterna. Escute, igreja, escute. Por que este vírus é um sinal de Deus? Por quê? E eu volto a dizer, pegando o Antigo Testamento, nos dias de Moisés. Presta atenção, porque aqui tem uma revelação, e espero que você possa
compreender este comparativo. Por isso é um sinal de Deus. Porque nos dias de Moisés teve um sinal de Deus. Veja só, nos dias de Moisés, todo o povo, na 10ª praga, estavam encerrados em suas casas. Ninguém podia sair. Estavam encerrados nas suas casas, na noite em que aconteceria a última praga, isto é, a morte dos primogênitos. O espírito da morte estava em todo lugar. Deus ia visitar o Egito com o espírito da morte. Covid-19 é comparado ao espírito da morte, porque é um inimigo invisível, assim como foi nos dias de Moisés. Ninguém viu, não foi visível aos olhos humanos, mas ali estava o espírito da morte. Hoje nós, esse espírito da morte que está assolando o mundo, conhecemos por um vírus invisível, mas na verdade está por trás desse vírus, está o espírito da morte. Isso foi antes de celebrar a Páscoa. Antes de que os hebreus, naqueles dias, celebrassem a Páscoa, o espírito da morte passou. E depois eles celebraram a Páscoa. Nesse tempo, também todos nós estamos encerrados em nossas casas, com isolamento social. Enquanto este vírus está se propagando por toda a terra, o espírito da morte. E quando aconteceu isso? Notem, quando aconteceu isso? Antes da celebração da Páscoa. Antes de que nós celebrássemos a Páscoa. Desde o dia de Moisés até os dias de hoje, nunca se celebrou uma Páscoa como em 2020. Isso é um sinal de Deus. Isso é um sinal de Deus. Isso é um sinal da redenção, que diz o texto de Atos, sobre a igreja de Cristo. Nós celebramos a Páscoa, continuamos em oração, continuamos em intercessão, nos identificando com o pecado da nossa sociedade, das nossas autoridades, do nosso governo, dos nossos pecados, aguardando agora a redenção. O próximo passo é a redenção. O próximo passo é a redenção. Pastor, o que é a redenção? Sabe o que é a redenção? Daqui a 4 meses. Todo mundo está dizendo, que o Brasil vai ser isso, vai ter escassez no mundo, vai ter isso, vai ter aquilo. Querido, daqui a 4 meses, quem é de Cristo, verdadeiramente, daqui a 4 meses, vai experimentar uma transbordante prosperidade, porque é a redenção que está vindo. Aleluia! Isto é uma revelação. Tome-o para si, queridos. Se você tiver sua caixinha aberta linda, vai lá e sela esta palavra, em nome de Jesus. O que virá nessa redenção? Uau! O que vai vir nessa redenção? Novamente, profeta Ageu, capítulo 2, versículo 9. Olha o que vai vir nessa redenção. Diz assim: a glória desta última casa será maior do que a primeira na sua vida. Se você andava em escassez, com problemas econômicos, com dificuldades, agora vem uma glória maior sobre a sua vida. Agora vem uma glória maior de prosperidade, de criatividade, de habilidade para produzir riquezas. Deus vai te dar ideias que de negócios que você nunca antes imaginou que você poderia fazer. Você vai fazer. E não será a nível local, será a nível nacional. Deus está me mostrando que tem pessoas que vão ter franquias de negócios. Aleluia. Aleluia.
a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar, enquanto os outros estão desesperados, quebrados economicamente, neste lugar, neste templo, darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia, aleluia. Muitas pessoas que estarão padecendo, ou talvez você mesmo possa estar dizendo: mas Deus aí não está fazendo preconceito? Deus não é um Deus de amor? Sim, Deus é amor, mas o amor de Deus também é juízo. Aquele que crer em Jesus será salvo. Aquele que não crer, é o mesmo amor, já está condenado, diz a palavra. Mas vejamos em 1 Pedro, capítulo 4, 17. Diz assim: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Sabe onde que vai haver julgamento primeiro, antes do mundo? Dentro da igreja. Aquilo que nós sempre profetizamos já há alguns anos atrás. Eu estava vendo algumas palavras proféticas que Deus nos usou para ministrar à igreja. Desde 2016 está vindo a palavra: chegará o tempo em que Deus separará o trigo do joio, o justo do injusto, o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E esse tempo chegou, é agora. O julgamento de Deus virá primeiro pela casa de Deus, onde aquele que é um simples membro da igreja e aquele que é remanescente, aquele que dá sacrifício, aquele que presta seu serviço, aquele que serve a Deus, serve a seus irmãos, aquele que está comprometido com a santidade, aquele que não mente, aquele que não murmura, aquele que não fala mal do seu irmão, aquele que não fala mal do seu pastor, aquele que não fala mal da sua igreja, aquele que não fala mal de Deus. Esse será um remanescente que terá paz, que terá glória e que terá prosperidade. Mesmo o mundo entrando em recessão, os filhos remanescentes terão prosperidade e paz, como diz a palavra do Senhor. Aleluia. Então o julgamento virá pela casa de Deus. E veja o que diz o apóstolo Pedro. Diz assim: se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Se nós, que somos obedientes, vamos ter um julgamento, imagina aquele que é desobediente. É isso que a palavra do Senhor está dizendo. Eu quero concluir esta mensagem dizendo as seguintes palavras: como a noiva de Cristo precisa estar preparada para enfrentar toda esta situação. A igreja de Cristo precisa estar sóbria, precisa estar vigilante, cuidado com as distrações. A igreja de Cristo não deve estar distraída, desenfocada e muito menos com medo das circunstâncias. Mas esta assolação no mundo tem que gerar confiança em Deus. O seu relacionamento com Deus tem que parar de ser um relacionamento horizontal. Precisa começar a ser vertical. Seus olhos precisam estar enfocados em Deus e não nas coisas. As coisas vão te causar prejuízo, mas quando você olhar para Deus, do céu cairá a prosperidade que você tanto almeja, que você tanto espera. Então a igreja de Cristo precisa ser sóbria, esperta, sagaz, astuta, vigilante. Como? Através da oração, através do jejum, em constante comunhão com o Espírito Santo. Jesus diz em Lucas 21:34, ele diz assim: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração. Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem. Faço da minha vida o que eu quiser. Eu coloco na minha vida o que eu quero.
posso beber, posso fumar, posso me prostituir, posso adulterar, posso ver pornografia, posso fazer o que eu quero. O corpo é meu, o corpo não é seu. Esse corpo pertence a Deus, porque foi Deus que te deu a vida. Não foi teu pai, não foi a tua mãe. Deus na eternidade já programou teu nascimento. Portanto, você sim deve honra, deve respeito e deve submissão e obediência a Deus que te criou. Você não é dono de si mesmo. Por isso Jesus está dizendo: cuidados, chega de libertinagem, chega de bebedeira, chega dos pecados que assolam o mundo, chega de ansiedade, diz a palavra. E aquele dia de Cristo venha sobre vocês inesperadamente. Venha inesperado, quando você menos espera. Onde você quer ser encontrado por Jesus? Onde você quer ser encontrado por esta peste? Você não sabe, ela é invisível, você não vê. Você está exposto todo dia. E quanto mais se expõe com esses pecados, mais algo fácil você é para o inimigo. Mas como você gostaria que Cristo te encontrasse? Num bar bebendo, num centro de prostituição, assistindo pornografia, adulterando, fornicando, mentindo, fofocando? Aonde você quer ser encontrado por Jesus? Por isso a Bíblia diz: sejam sóbrios, sejam vigilantes, estejam atentos. Assim como aquele guarda vigilante que fica vigiando a rua, ou de repente aquele guarda na entrada do prédio que fica cuidando quem entra, quem sai, ele não pode estar dormido. Antigamente nós tínhamos guardas no prédio que nós morávamos em Curitiba. E quando chegava a tarde do culto ou de alguma atividade da igreja, o guarda estava dormindo, qualquer um podia ter entrado lá. E o que o Senhor está dizendo? A noiva de Cristo tem que estar sóbria, tem que estar vigilante. A hora, ninguém sabe. A hora ninguém sabe. Nem mesmo Jesus, o Filho de Deus, sabe a hora, somente o Pai. Porém, quando nos preparamos, não seremos pegos de surpresa. Por isso, o Evangelho de Mateus 26:41, palavras de Jesus, ele diz assim: vigiem e orem, para que não caia em tentação, para que não caia na libertinagem, para que não caia na bebedeira, para que não caia no pecado. Vigiem. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A preparação da noiva, queridos, é pessoal. Por isso, prepare-se, igreja. Prepare-se. Uma das marcas da noiva de Cristo é adoração. Precisamos cultivar a adoração em nossa vida. Precisamos cultivar a adoração. Porque são duas coisas que enchem a nossa lâmpada de óleo fresco. Duas coisas: a adoração e a oração. Enche nossas lâmpadas. Quando vier o noivo, nossas lâmpadas precisam estar acesas. Nossas lâmpadas precisam estar acesas, por quê? Porque tem óleo fresco. E o que vai cultivar esse óleo fresco? A oração e a adoração constante. 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 No Antigo Testamento, quando falavam das luzes do templo, diz: nunca pode faltar óleo. Esse fogo tem que estar aceso todos os dias, 24 horas por dia. E os levitas acendiam aquelas luzes no candelabro e mantinham a adoração e a oração 24 horas com aquelas lâmpadas acesas. Assim tem que estar a minha vida e a sua vida, para que dessa forma Jesus nos encontre e não sejamos pegos desprevenidos ou em lugares onde Jesus não estaria, se estivesse conosco. Nesta manhã, Deus abençoe a sua vida.
Deus abençoe esta palavra, que encontre guarida no teu espírito e no teu coração. Antes de nós termos uma oração final, eu quero fazer algo. Eu quero fazer um convite. Eu sei que tem muitas pessoas nos assistindo. Talvez você ainda não tenha experiência de ter a salvação em Cristo Jesus. Talvez você ainda não teve um encontro com a verdade. Você está procurando a verdade. Você está procurando o sentido para tudo isso que está acontecendo. Antes você já estava à procura. E agora, com essa pestilência, ainda sua procura se acirrou, se intensificou. Mas nesta manhã eu tenho uma resposta para você. A resposta é a verdade chamada Jesus Cristo. E como eu faço para ter a Jesus? A Bíblia diz que eu preciso crer com o coração de que Jesus é o Filho de Deus. Eu preciso crer, eu preciso ter fé. E a minha fé tem que entrar em ação através dos meus lábios para declarar através de uma oração a Jesus como Salvador e Senhor da minha vida. É assim que funciona. E você sairá do mundo da treva, das dúvidas, para o reino da luz, onde a verdade vai trazer esclarecimento e revelação ao seu coração. De igual maneira, aqueles que já andaram no caminho do Senhor e por alguma razão qualquer você se afastou da casa de Deus, do convívio com Deus, da comunhão com Deus, nesta manhã também você pode tomar essa decisão de se reconciliar com Deus. Faça desta oração de entrega como uma oração de reconciliação também com Cristo Jesus. Aí onde você está, coloque a mão no seu coração. Você que vai fazer esta oração pela primeira vez na sua vida, ou mesmo você que vai fazer esta oração para você se reconciliar com Jesus, coloque também a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus e que vieste em carne para me salvar. Assim como o Senhor me perdoou, eu também libero perdão para todas as pessoas que me causaram algum dano. Da mesma maneira como fui perdoado, eu também libero perdão para todas as pessoas a quem eu causei dano. Escreve meu nome no livro da vida, porque agora estou reconhecendo e declarando a Jesus como Salvador e Senhor da minha vida. Derrama sobre mim Teu Espírito Santo para me revelar esta verdade. Muito obrigado, Pai, pela salvação da minha alma. Amém. Amém. Aleluia. Agora, sabe o que está acontecendo nos céus? Há uma grande festa. Os anjos do Senhor estão celebrando a sua confissão. Os anjos do Senhor estão celebrando por você ter feito esta oração de entrega. Você entregou a sua vida para Jesus. E também os anjos estão celebrando você que já era filho, mas voltou, se reconciliou com o Pai. Receba o nosso abraço, receba o nosso carinho. E se você mora nas redondezas aqui da cidade de Araucária, envie-nos pelos meios sociais, das redes sociais que nós temos. Entre no nosso site, entre no nosso Facebook, mande uma mensagem para nós. Nós teremos o maior prazer de estar em contato com você, de orar com você e de ensinar a você os passos que você tem que dar agora para você se aprofundar e fazer que Jesus se estabeleça como um fundamento firme e sólido na sua vida. Entre em contato conosco. Nós temos muitas pessoas que gostariam de alcançar você com suas orações, em nome de Jesus. Igreja, eu quero orar com você agora. Nós, como noivas, precisamos estar preparados. Aí onde você está, se você recebeu esta palavra, fique em pé comigo e vamos orar ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Sim, Senhor, nesta atmosfera de adoração, onde a Tua palavra foi despejada, oramos para que esta palavra tenha gerado fé no coração da Tua igreja. Senhor, como igreja do Senhor, nos arrependemos dos nossos pecados. Senhor, nos arrependemos, Senhor Deus, como igreja local,
como igreja Osana, pelos pecados que nós cometemos. Muitas vezes, Senhor Deus, não fizemos o que deveríamos ter feito, ou fizemos aquilo que não deveríamos ter feito, Senhor. Pai, perdoa-nos, confessamos diante de Ti nossas faltas. Senhor, purifica-nos de toda imundícia. Nós identificamos com o pecado dos membros da nossa casa espiritual, por aqueles que estão indiferentes, por aqueles que estão sem reação, por aqueles que não interagem, por aqueles que estão, Senhor, alheios aos acontecimentos desses últimos dias. Senhor, nós oramos, confessamos o pecado, Senhor Deus, de cada líder desta casa espiritual, de cada obreiro desta casa espiritual. Confessamos os pecados daqueles que têm murmurado, daqueles que têm fofocado, daqueles que não têm se comportado como um verdadeiro cristão diante das pessoas. Senhor, perdoa, Senhor. Perdoa, nos identificamos, nós como igreja, eu como pastor desta casa, eu me identifico com o pecado do meu povo, em nome do Senhor Jesus, para alcançar a Tua graça, para alcançar a Tua misericórdia, para alcançar o Teu perdão, e para que sejamos considerados remanescentes, para que possamos entrar no plano de Deus, de ter paz e prosperidade, apesar das circunstâncias. A Deus, nos identificamos nesta manhã com os pecados da nossa cidade, das nossas autoridades, oh Deus, de toda mentira, de toda, Senhor, politicagem, de toda sujeira moral, Senhor, de toda imoralidade, oh Deus, da prostituição em nossa cidade, Senhor, da violência doméstica, da violência contra as mulheres, da violência contra os menores, da violência contra nossas crianças. Sim, Deus, nos identificamos, pedimos perdão, Senhor. Pedimos perdão, Senhor. Nos arrependemos, Senhor, neste processo de identificação, Senhor, pelas leis injustas da nossa cidade, Senhor. Ah, Deus, pelo roubo, Senhor, dos políticos desonestos, que roubaram nossa sociedade, roubaram a comida das crianças das escolas, roubaram, Senhor Deus, tantas vidas que tem, Senhor Deus, causado inclusive a morte de muitos nos hospitais, na saúde, Senhor, por falta de medicamentos, por falta de cuidados, por falta de profissionais adequados. Ah, Deus, nos arrependemos, Senhor. Nos arrependemos, Senhor. Ah, o sangue de Jesus possa remover, Senhor Deus, toda essa culpa, todo esse pecado. Libera a nossa cidade desta pestilência, Senhor. Libera nosso território apostólico, onde nós estamos com os nossos membros, com as nossas ovelhas que o Senhor tem nos dado, Senhor. De toda a cidade de Araucária, de toda a cidade de Colombo, São José dos Pinhais, Curitiba. Pai, visita, Senhor Deus, com paz e prosperidade cada dessas pessoas, cada família desta casa espiritual, porque através desta confissão e deste arrependimento estamos abrindo um novo e vivo caminho para que a verdade, Cristo, se estabeleça, Cristo sente no trono, Cristo possa dirigir as nossas vidas através do seu Santo Espírito. Abençoamos a Tua palavra e abençoamos a revelação que o Senhor tem nos dado nesse dia, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Abençoa cada família desta casa espiritual, cada pai, cada mãe, cada empresário, cada empreendedor. Senhor, eu libero uma palavra, Senhor Deus, que muitos estarão num processo de mudança dos seus negócios para locais maiores e melhores. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Deus estará abrindo portais para negócios, porque Ele deseja que sua igreja prospere, porque este é o sinal daqueles que estão no alinhamento com Deus. Senhor, nós abençoamos Tua igreja nesta manhã, que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês, desde agora e para sempre. Amém e amém. Você recebe esta palavra nesta manhã, recebe esta oração, esta impartição. Queridos, não abaixemos nossas mãos, sigamos com mãos levantadas.
nos rendendo a Deus, não ao medo, a Deus. Porque, amados, se Deus não nos proteger, o que será de nós? Nossa única esperança é crer em Deus. Igreja, esteja em oração. Esteja em oração. Interaja nas redes sociais para espalhar o amor de Deus. Não postem coisas negativas. Não postem vídeos negativos. Postem a palavra do Senhor. Postem partes do trecho da palavra que nós estamos ministrando aqui. Você, como igreja local, você precisa reproduzir o alimento que o seu pai espiritual está lhe dando. Não reproduzir de outros pastores. Por quê? Porque os outros pastores não são seus pastores. O filho reproduz o que o pai faz. Jesus disse: nada faço de mim mesmo, mas tudo faço segundo a vontade daquele que me enviou. Jesus sempre reproduziu as palavras do Pai, nunca as palavras dele. Assim você precisa se comportar como igreja. Reproduza, porque tudo que nós temos transmitido deste altar são palavras de revelação. Amados, são palavras de revelação. Por isso, amados, eu declaro sobre sua vida uma semana sobrenatural. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Até a nossa próxima transmissão. Até lá.